Bom dia, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã. Nós estamos já com o horário um tanto avançado, né? Será que os irmãos aguentariam mais uns 15 minutos? Sabe que promessa é dívida, mas eu não sei se eu dou conta de pagar, mas vamos lá. Queria chamar os irmãos para a leitura de Lucas, capítulo 9, nesta manhã. Queria também dizer que ontem nós tivemos a programação aqui à tarde a respeito de inclusão e, na verdade, nesta manhã eu gostaria de trazer também algumas considerações a respeito deste tema. Não sei quantos participaram, eu não pude vir presencialmente, mas participei através do link no YouTube. Recomendo aos irmãos que assistam aquilo que aconteceu aqui ontem. Foi uma bênção. Então, acho que aquilo abre horizontes para a gente, mostra onde nós estamos, às vezes, falhando no trato com os nossos semelhantes. Então, assistam aquilo. Está lá no grupo da igreja, o link. Assista no seu celular, gaste um tempinho para ouvir aqueles depoimentos, testemunhos que foram dados aqui ontem. Lucas capítulo 9, versos 37 a 43, a palavra de Deus então nos diz assim: no dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem dentre a multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho, pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e, mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos se maravilhavam da majestade de Deus, e admirando-se todos de tudo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Que Deus nos abençoe com esta palavra nesta manhã. Meus queridos irmãos, o que eu gostaria de propor hoje é uma reflexão a respeito das oportunidades para que cada um de nós possa encontrar o seu lugar de servir no reino de Deus. As dificuldades, elas são, na verdade, momentos significativos para a gente poder colocar o coração, a alma, a nosso ser a serviço do Senhor. O tema que poderíamos, digamos, declarar nesta manhã seria a igreja seguindo os passos de Jesus. Isso para não falar de igreja inclusiva, ou nos termos de Tom Rainer, um pesquisador de crescimento de igrejas batista norte-americano, ele chama de igreja acolhedora. A igreja, ela é o instrumento de Jesus neste mundo, não é? E os anos que eu tenho trabalhado com formação ministerial, os anos que tive de seminário, e já vão para mais de 40, dá para perceber a falha, a lacuna na formação pastoral, para que pastores, obreiros, missionários, educadoras,
possam olhar para a situação dos deficientes em nossas famílias. Quando eu digo deficientes, eu estou dizendo com muito cuidado, porque às vezes nos faltam palavras para nos referirmos àqueles que são diferentes de nós. E as palavras, às vezes, elas geram preconceito, elas geram distanciamento. Ao invés de acolher, as palavras distanciam as outras pessoas de nós, como se houvesse uma barreira. Então, há uma dificuldade de aceitar o tema da inclusão nas igrejas. Vale dizer, inicialmente, que devemos esclarecer o sentido dado à palavra em nosso contexto cultural e pedagógico. Inclusão, nos anos recentes, surge na esfera da educação escolar. A princípio, na educação escolar, inclusão representou a necessidade de incluir mulheres no mesmo espaço dos homens no contexto escolar, ou seja, meninos e meninas na mesma escola, na mesma classe. Isto demorou a ser aceito, demorou muito, gerou extensas discussões, no Brasil especialmente. Hoje é uma realidade tranquila, mas não termina nisso. Havia nas igrejas, até bem poucos anos atrás, 2 alas de bancos, por exemplo. Uma para as mulheres e outra para os homens. E há igrejas que ainda praticam esta separação. Mas a inclusão avançou para atender pessoas que em idade escolar eram especiais e não tinham acesso às classes escolares comuns. Como pessoas especiais, elas foram excluídas do convívio e igualdade educativa. Por exemplo, surdos, autistas, epilépticos, superdotados, enfim, os que não se ajustassem ao padrão médio de aprendizagem ou convivência social definido pelas políticas educacionais. A igreja demorou demasiadamente a reconhecer a sua falta nisto. A igreja acomodou, na era moderna, aos padrões da sociedade que nivelam tudo. Da educação, que nestes assuntos também ela é niveladora. Só bem recentemente testemunhamos igrejas desenvolvendo ministério com surdos, por exemplo. Mas e as demais necessidades? E as outras pessoas com traços diferentes, que não foram ainda atendidas espiritualmente pela igreja? No encontro de ontem, isso ficou bem evidente, não é? Como que há necessidades emergentes que precisam de ser trabalhadas em nossas igrejas, para que estas pessoas sejam devidamente incluídas. Há muitas pessoas em nossas igrejas, e eu não estou dizendo desta aqui, porque eu não acredito que aqui tenhamos pessoas assim, que ainda consideram certas doenças e diferenças como obras de Satanás, que devem ser curadas, ou pessoas a serem evitadas. Como disse a Fernanda ontem no encontro, todos nós somos um tanto deficientes, todos nós somos vulneráveis, somos fracos, somos acidentáveis. E ela falou uma frase que ficou gravado aqui na minha mente: nós precisamos devolver a dignidade a estas pessoas. Não foi isso? Assim nascem e transmitem-se os preconceitos, as exclusões, os desprezos religiosos por causa das pessoas que são, de alguma forma, aos olhos, defeituosas ou inferiores. Assim são classificados os quase-humanos, os quasímodos. Esta realidade está bem representada na obra de Victor Hugo.
O Corcunda de Notre Dame. Quem é que já não assistiu aquele filme ou já não leu o livro, não é? Tão linda aquela história, uma das mais bonitas da literatura universal. O Corcunda, rejeitado, Quasímodo, morava na Catedral de Notre Dame, em Paris, vivia na margem da religião, vivendo de favor como sineiro, e além de deficiente físico, ele se torna também deficiente auditivo, devido ao trabalho de sineiro que lhe deram. Todos o repugnavam e consideravam menos humano. Aliás, a expressão Quasímodo, que na verdade significa o primeiro domingo após a ressurreição, passou na verdade a ser compreendida como um indivíduo que é quase humano. Quasímodo. Se bem que a palavra não, etimologicamente, não signifique isto. A questão então é esta: como a igreja hoje se relaciona com os deficientes, com os diferentes, com os anormais, não é? Sejam físicos ou psicocognitivos. Como trata os que sofrem com os transtornos imputados pela rejeição social ou familiar? Será que a igreja está atuando satisfatoriamente para mostrar o amor de Jesus a todas as pessoas? Minha esposa trabalhou durante muitos anos na escola pública com pessoas portadoras de algum tipo de necessidade. Às vezes a gente tinha que pegar o aluno e levar em casa. Ela tinha uma dificuldade muito grande para trabalhar com estes alunos, por preconceito dos próprios colegas de trabalho. Até acusavam ela de estar fazendo as tarefas pelos alunos, porque não consideravam os alunos capazes de desenvolver 1 milímetro sequer em sua personalidade. E ela sofria por conta disto, porque ela amava os alunos e queria vê-los desenvolver, queria ajudá-los a serem emancipados, e a própria escola, que tinha de fato o título de inclusiva, dificultava o trabalho para ela. E a igreja, não é? Jesus é o exemplo e é o guia do que nós podíamos chamar de inclusão, ou da aceitação. Inclusão é o oposto de exclusão. Eu acho que é o único sentido em que a palavra inclusão cabe de forma legal no nosso contexto evangélico, porque a inclusão faz parte, na verdade, da própria natureza do evangelho. Então, essa moda de tratar determinada situação como uma situação inclusiva, só me convence se nós analisarmos o oposto da palavra inclusão, que é exclusão. Aí analisar as exclusões, para ver onde é que nós estamos realmente falhando. Ok, Jesus veio para salvar, para buscar o que estava perdido, ou seja, o que estava excluído. Veio reunir, veio redimir, veio congregar, veio formar uma eclesia, um corpo de membros solidários e de irmãos. Na parábola da grande ceia, no capítulo 14 de Lucas, os convidados ingratos, que não atenderam ao convite daquele grande benfeitor, eles são substituídos pelos que não eram aptos para a festa, para a ceia, por serem o quê? Serem feios, enfermos, aleijados, cegos, mancos, desprezados pela sociedade. Leia lá este capítulo 14, que vocês vão ver a descrição daqueles que o dono da festa diz: saiam pelas estradas, pelos becos e tragam essas pessoas. Lucas 14, 13 a 15, Lucas 14, 21 a 24. Será que devemos ler esta palavra de Jesus apenas em sentido figurativo? Nós temos essa tendência perversa de metaforizar, de tornar figurativa aquelas passagens da Bíblia com as quais nós não estamos bem de acordo. Então, se vai dar muito trabalho, então vamos ler isto figurativamente.
quando Jesus, na verdade, está falando literalmente. Então, vamos buscar somente os que são aptos para a comunhão humana e deixar fora os cegos, os aleijados, os surdos, os epilépticos, e evitar sempre os casos trabalhosos e incomuns? A igreja, meus irmãos, é Jesus ampliado. O que significa isto? Que a igreja é o amplexo de Jesus. Mas que amplexo? O que significa isso? Amplexo é o abraço. Eu gravei esta palavra, sabe por quê? Era a palavra que o pastor Vanderlei Álvares gostava de dizer nos cultos: recebam o nosso amplexo. Eu um dia fui meditar sobre isso, não só pelo fato dela representar uma figura geométrica. O amplexo é aquilo que amplia e que abraça, e ele gostava desta definição. Então a igreja é o amplexo de Jesus, é o abraço de Jesus. Os muitos casos que Jesus atendeu importam hoje sim, não são para serem considerados figuras de linguagem. Eles indicam o caminho da misericórdia, da inclusão, da comunhão, da aceitação. O segredo, na verdade, dos casos que eu vou agora mencionar, porque não dá tempo de analisar um a um, o problema principal não é a causa da doença que os casos apresentam, mas como Jesus tratou cada enfermo, não a enfermidade, mas a atenção ao ser humano. Jesus age em casos exemplares, que eram foco de preconceito e exclusão na vida social de Israel. Caso 1, o leproso, ou os leprosos, Lucas 5, dos primeiros milagres que Jesus faz. Caso 2, das prostitutas, Lucas 7, João 8. Caso 3, a mulher enferma, de Lucas 8, 43 a 48. Jesus vai atender um pedido de um pai, que o filho está morrendo, de repente uma mulher atravessa no meio do caminho. Jesus interrompe sua caminhada para atender aquela mulher que era desconhecida, que nem saía de casa por vergonha da doença que trazia. Caso 4, o menino epiléptico e surdo, ou o homem mudo surdo. Epilepsia é um caso ainda muito sensível em nosso meio, muito sensível. Só quem tem na família sabe o quanto isto é sensível. Eu tenho uma irmã e tive um primo que recentemente faleceu e que, graças a Deus, eu hoje posso dizer, graças a Deus, as mães não os esconderam. Minha mãe, por onde ia ou por onde vai, ela leva a minha irmã. Esta outra prima primeira, por onde ela ia, ela levava o Ademar. O Ademar era um doce de pessoa. Mas eu tenho na família outras pessoas que escondem, não levam o seu filho deficiente para a igreja, ou para passear, ou para as reuniões de família. Epilepsia ainda é um caso para ser tratado com muito carinho, é um caso de convivência, não é um caso de cura simplesmente. Então, aquele homem do caso do menino, ele chegou, é o texto que nós lemos, não é? E eu gostaria de recomendar a leitura de Marcos também, capítulo 9, é o texto paralelo, onde Marcos traz mais detalhes do modo como Jesus tratou aquele caso. Marcos se demora mais nisso, ele dá mais detalhes, ele espicha mais a conversa, não é? Lucas é um tanto objetivo aqui, ele trata o caso, parece que como um médico que ele era, não é? De diagnosticar e apresentar a cura. Marcos é mais detalhista. Veja lá em Marcos, então, no capítulo 9, a condição deste pai, que chega para Jesus e clama para Jesus: mestre, é meu único filho, ele não tem convivência social,
Esta doença, ora lança ele no fogo, ora na água, ele se machuca, ele desmaia. Eu não posso andar com ele, não posso levá-lo à sinagoga, eu não posso levá-lo às festas. Então, a condição do pai é que é interessante aqui, não é a do epiléptico. É a condição do pai, da dor do pai, da família. E como Jesus trata aquilo. Jesus trata aquilo como um médico, sabe? Ele diz: me conta a respeito do teu filho. Há quanto tempo ele está assim? Ora, veja como que Jesus leva a conversa para um lado pessoal. Isso está lá em Marcos capítulo 9. E juntamente com o epiléptico, há concomitantemente a cura do homem mudo ou surdo. Os dois casos exigem de Jesus o mesmo cuidado, porque estavam associados à possessão demoníaca. E aqui eu digo o seguinte: é preciso desmistificar a doença, desdemonizar o sofrimento humano. Infelizmente, o movimento pentecostal demonizou a doença, o sofrimento. Está errado. Está errado. Nós não podemos demonizar, porque são pessoas que estão sofrendo. E nós não podemos simplesmente dizer: você está com demônio. Gente, isso é triste. É triste. Quantas vezes eu já ouvi de experiências de pessoas crentes que dizem ao pai, à mãe, ao irmão que tem pessoas com deficiência, especialmente a surdez, que eu convivi muito tempo com surdos no seminário, e eu sei que as igrejas que têm esse ministério podem testemunhar isto. Quando um surdo vai a uma igreja pentecostal, a primeira coisa que eles fazem é querer expulsar o demônio dele. O epiléptico da mesma forma. Então, eu estava, quando assistia a programação de ontem, observando a Rosa, tão conhecida de todos nós, fez seminário, Josefa orientou ela no trabalho de conclusão, e ela contou que queria uma filha que a chamasse de mãe, e Deus lhe deu uma filha surda, que portanto não podia pronunciar mãe. Eu sei o que é isso, porque nós temos em nossa casa um neto que não pode chamar a mãe de mãe, o pai de pai, o vô de vô. Surdez absoluta. Graças a Deus ele está em tratamento, e nós, de fato, como a Rosa disse ontem, né? A gente espera que daqui um pouco ele possa pronunciar palavras, mas também devemos estar preparados para que isso não aconteça. Então, são coisas que a gente precisa tratar. Tratar na pessoa, não tratar em nós mesmos. Por que você tem esta necessidade de que o epiléptico, por exemplo, vá a um culto de libertação e lá ele seja então libertado do demônio que se apossa dele? É porque você quer o bem dele, ou é porque você não pode conviver com a pessoa dele? Então, deixa eu ir em frente aqui. Estes casos exemplificam como que é difícil para a igreja, para a sociedade, tratar isto, não é? Depois Jesus apresenta o caso 5. Eu estou tirando todos do Evangelho de Lucas, porque Lucas era médico, mas esses textos têm paralelos nos outros evangelhos. O homem hidrópico, é a única vez que esta palavra aparece no Novo Testamento, hidrópico. E o que este homem representa? Ele, na verdade, ele representa todos os seres humanos com deformidades de alguma maneira. Deformidades no abdômen, na cabeça, nas cavidades, nos membros. Aqueles como Corcunda de Notre Dame. É neste contexto que Jesus exorta a convidar aleijados, mancos, pobres, cegos, surdos para a festa.
como eu disse, daquele senhor beneficente que convida, né, para a festa, e os convidados recusam, e ele manda os seus servos então sair e buscar estas pessoas. O hidrópico, aquele que tem deformidades, que é recusado pela sociedade. Este homem benfeitor que Jesus conta é Deus. É Deus. A parábola representa Deus dando um banquete, e os importantes recusando participar do banquete, e ele então manda seus discípulos, seus servos, a buscar todos os deficientes para a festa. Aí a gente vai e interpreta isso figurativamente, né? Acabou com a passagem. É melhor rasgar a página da Bíblia e jogar fora. Não leia isso figurativamente, não é assim. O caso 6, aí eu já entro numa outra área que também gera dificuldades para a igreja, do administrador corrupto. Será que os corruptos têm a possibilidade de um dia se converterem e serem integrados numa igreja? Os corruptos normalmente são condenados e vão para a prisão, não é? Mas aqui Jesus conta a parábola de um corrupto que depois é elogiado pelo seu próprio patrão, e ele então se regenera. Ele diz: eu quero, na verdade, é ser recebido por aqueles a quem eu de alguma forma favoreci, quando as coisas forem difíceis para mim. Jesus coloca aquele corrupto como também um que deve ser integrado na igreja, não como corrupto, como ex-corrupto. Caso 7, as crianças. A gente valoriza muito as crianças, graças a Deus por isto, mas a sociedade hebraica as rejeitava. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, não se comportem como os fariseus. As crianças são bem-vindas. Ah, mas tem criança que é autista, tem criança que é isto, aquilo, outro. Jesus não fez aqui nenhuma separação, nenhuma classificação. São as crianças. Caso 8, o cego. Jesus curou mais de um cego, não é? Não só de Jericó, mas era outro caso de exclusão. O cego tinha que ficar isolado, ele normalmente era mendicante, e aqui a gente classifica todos os mendicantes, não é? Porque o próprio Pedro e João, na porta formosa do templo, atendeu um, e disse: olha, nós não temos ouro nem prata, mas olhe para nós, olhe para nós. Então, caso 9, o homem com síndrome de nanismo, que era Zaqueu, um homem de baixa estatura, para não dizer que era anão, e ele então deseja ver a Jesus, mas a multidão não permite. Será que um anão tem direito de ser crente? De seguir a Jesus, de se aproximar de Jesus, de hospedar Jesus? E o 10º que eu quero destacar são as viúvas e mulheres pobres e solitárias. Elas carecem da atenção, do carinho, do apoio, da ajuda. Aliás, se há pessoas que o Novo Testamento, tanto o Novo quanto o Antigo Testamento, recomendam atenção especial, as epístolas paulinas, Tiago, são as viúvas e os órfãos, não é? Bom, o que significa a cura dessas pessoas em cada caso? Eu quero fazer uma pontuação aqui agora. Primeiro, Jesus as priorizou. Ora, Jesus não priorizou as pessoas normais? Não. Jesus não priorizou os ricos, como algumas igrejas fazem hoje, inclusive igrejas batistas? Não. Jesus não priorizou mulheres ou jovens? Não. Quem foi que Jesus priorizou então? Jesus priorizou as pessoas enfermas.
qualquer doente podia interromper a viagem de Jesus e Jesus lhe atenderia. Ou seja, era prioridade. Jesus as acolheu em compaixão e amor. Na verdade, a palavra mais forte para se referir aos sentimentos de Jesus nos evangelhos é a palavra íntima compaixão. E por quem Jesus sentiu íntima compaixão? Por doentes, por ovelhas que não têm pastor, por enfermos desenganados pelos médicos. Ora, que atenção então devíamos nós dar a estas pessoas? Terceiro, Jesus as salvou e as trouxe para o reino. Ele não as salvou e as largou onde elas estavam, ele as trouxe para dentro. Quarto, e aqui eu quero lembrar uma palavra que a Hélida disse ontem, não é? Naquele encontro ela destacou a palavra empatia. Empatia. Quarto, que elas são dignas de atenção e regeneração. Elas são prioridade nisto. Quinto, que Jesus ensina seus discípulos a incluir estas pessoas em sua missão. Veja o relato de Jesus quando ele envia os 12 ou quando ele envia os 70. Está na missão. Estas pessoas estão em situação de abandono. E até mulheres são abandonadas por conta de terem filhos com estes problemas. Eu acho que foi a Fernanda quem compartilhou ontem uma estatística de que a quantidade de mulheres que são abandonadas quando nascem filhos com deficiência, e elas têm que cuidar disso sozinhas. Não foi isso, Larissa? Então, a igreja tem que perceber isso, tem que ter sensibilidade para poder acompanhar estes casos. Sexto, que Jesus não curou todas as pessoas. Isto é fato. Por isso, não adianta a gente querer imputar às pessoas enfermas a possessão demoníaca ou algum outro tipo de opressão, porque, na verdade, Jesus não considerou assim. E ele não curou todas as pessoas. Eu até gostaria de sonhar, e aí é um sonho, viu, pastor? De que Jesus, quando deu a grande comissão, especialmente a relatada por Marcos, que eu acho que um sonho seria a igreja ir se expandindo pela terra, e à medida em que ela fosse se expandindo, ela fosse curando e libertando tudo que é doença e tornando tudo normal, como se fosse no paraíso de novo, no jardim do Éden. Então a igreja fosse uma força regenerativa que iria então transformando tudo em paraíso. Mas, meus irmãos, já vai 2000 anos e não é assim. A igreja está no mundo para sofrer com o mundo, para partilhar com o mundo, para caminhar como se fosse Jesus caminhando pelo mundo. É um sonho só. Que a igreja, então, entenda que Jesus não curou todos os enfermos. Na verdade, ele estava ali para acolher toda sorte de enfermos e enfermidades, como diz Mateus 4, 23 e 10, de 7 a 9. Então Jesus, o importante é que ele não excluiu, mas ele atraiu para si mesmo. Isso é que é fundamental para a igreja. A igreja deve atrair e atender todas as necessidades humanas em amor. Mateus 9, 35. A começar pelos pobres. Jesus disse aos seus discípulos: os pobres sempre os tendes convosco. Ora, o que significa isto? Que os pobres devem ser o alvo, sim, da nossa atenção e amor. Nós sempre vamos ter pobres conosco, sempre vamos ter enfermos conosco, sempre vamos ter deficientes conosco, sempre vamos ter surdos, mudos, enfim. E esta gama de enfermidades
que desponta neste século 21. Quantas enfermidades diferentes, quantos transtornos no nível psiquiátrico, neurológico ou psicológico. O que a igreja vai fazer? Atribuir tudo isso a um tipo de, quer dizer, vamos classificar tudo isso como um tipo de fraqueza humana ou de obra de Satanás e simplesmente ignorar? A igreja tem que criar uma forma de agir. Eu acho que foi a Márcia quem expôs o seu caso aqui ontem, com muita gentileza, não é? Não é fácil falar de si, ou de sua família, né? Num ambiente público. Aquilo está na internet, né? Todo mundo viu, ou vê, pode ver aquilo que as 3 irmãs compartilharam aqui ontem. Então é muito difícil você se expor, você tirar do esconderijo, você trazer para a comunhão. Muito difícil, não só para a pessoa, como para os seus pais e familiares. É difícil para a família, como foi para o pai do epiléptico, que saiu de sua casa, do seu esconderijo, porque a sociedade daqueles dias era muito mais dura do que a de hoje, e veio até Jesus, e pediu a Jesus: Senhor, é o meu único filho, eu não quero perdê-lo, me ajuda. Então, a igreja deve atrair as pessoas para si. Nesse sentido, a igreja é o hospital de Jesus. Nós somos os enfermeiros, nós somos a enfermaria, nós somos os que cuidam dos enfermos. Não preciso dizer que nós também somos doentes, né? Nós também somos doentes. A primeira coisa que um enfermo precisa é de quê? Você vai dizer, de uma injeção de analgésico. Não. A primeira coisa que um enfermo precisa é de amor e de atenção. Depois a cura, se estiver disponível, se for possível, diríamos, se for a vontade de Deus. A Fernanda ontem disse assim: é importante que a gente aprenda a chamar as pessoas pelo nome. O deficiente tem nome, ele não é o surdinho. Há poucos dias atrás, nosso neto, na escola dominical, entrou para brincar, e uma das alunas disse: tira esse monstrinho daqui. Aquilo dói. Dói. Então, ele tem nome, não é? Qual era o nome do corcunda de Vitor Hugo? Não tinha nome. Lá na primeira igreja, quantas vezes a gente ouviu, e eu não quero aqui fazer nenhuma observação quanto à primeira igreja. A primeira igreja tem um ministério maravilhoso com os surdos, mas quantas vezes a gente, com os irmãos normais, né? Eles diziam: é o surdo, é os surdos. Surdo não tem nome, surdo não tem pai, é o surdo. E eu acho que uma das piores coisas que existe, que estão tentando implantar, é a igreja de surdo. Para mim, isso é o máximo da exclusão. O surdo é para estar no nosso meio. Se tem uma intérprete aqui, amém, precisa ter, mas ele tem que estar no nosso meio. No nosso meio. Eu estava passando os olhos na internet e vendo a situação de surdos, né? A Igreja Católica apresentando o ministério da Igreja de Surdos, exclusivamente de surdos. Eu vi uma proposta de um outro colega aqui de Goiânia, dizendo: eu quero fazer a primeira igreja de surdos no Brasil, em Goiânia. Ora, eu acho que Jesus não ia pegar os surdos e encaixotar eles e jogar lá num canto e dizer: agora vocês querem cultuar a Deus, cultuem aí, separados. Aqui não. Aqui é lugar das pessoas normais, como as escolas faziam antigamente. A igreja não pode reproduzir isto. Bem, deixa eu caminhar aqui para a conclusão. Que testemunho o mundo está recebendo da igreja hoje? O mundo está de olho nessas coisas, as pessoas sensíveis,
porque o mundo também é cheio de preconceitos, e às vezes o que ele quer que a igreja apresente, eles mesmos não estão dispostos a fazer. Mas que testemunho nós estamos dando? O que é que o mundo vê em nós? Jesus contou tantas parábolas quanto curou, e ambas as ações são equivalentes. Ah, parábola e milagre é equivalente? Sim. Prova disso é o Evangelho de João, que ao invés de apresentar parábolas de Jesus, ele apresentou os sinais que Jesus realizou. E todos aqueles sinais estão na mesma categoria semântica de milagres, de parábolas, melhor dizendo, de parábolas. Então, suas curas são também parábolas, sinais do modo como a igreja deve agir neste mundo com as pessoas e acolhê-las em amor. Lembrando que nossas obras não salvam, mas elas quebrantam corações para a salvação. Uma das coisas que me deixava intrigado, na época que surgiram aqueles multiministérios em igreja, eu fazia seminário ainda, e que às vezes as juntas da nossa denominação estimulavam, é você fazer, por exemplo, o ministério A ou B para evangelizar. Você faz uma boa obra para ganhar aquela pessoa para Cristo. Meus irmãos, isso é uma troca, é uma negociata. Ou você faz a obra porque você ama aquela pessoa, e claro, o amor à pessoa inclui o amor pela salvação da pessoa, mas você não deve dar uma cesta básica para comprar a atenção e para aquela pessoa se sentir devedora a você e depois te retribuir com a visita à igreja. Está errado. A igreja não pode agir transformando as pessoas em meios de obter resultados. Ela deve agir por amor às pessoas. Se as pessoas responderem de forma A ou B, amém, o Espírito Santo vai fazer a obra nelas, mas nós temos que fazer pela necessidade que elas têm, por amor, por compaixão, como Jesus fez, e não esperava que aquelas pessoas agora fossem retribuí-lo. Ele não precisava da retribuição delas, ou precisava? Jesus não precisa da nossa retribuição, Ele faz porque nos ama, e é este ato de nos amar desinteressadamente que nos cativa, ou não é? É isso que nos cativa, é Jesus nos amar, não porque queira em troca alguma coisa de nós, mas porque nos ama. Pois então, eliminar a enfermidade ou a deficiência por meio de um milagre é o modo mais simples de eliminar o problema que nos incomoda. Às vezes não é um problema que está incomodando tanto o enfermo, está incomodando a pessoa que não é capaz de suportar a enfermidade no outro, porque não quer cuidar, não quer gastar tempo, ou perder tempo com ela. Então, vamos curar logo, né? Então, esta ação de Jesus nos provoca, não é? A nós reconhecermos em nós, que está em nós, muitas vezes, a repugnância, a rejeição, o preconceito, e por isso nós queremos que então Deus cure aquela pessoa de uma vez por todas. É o que acontecia no caso dos epilépticos, dos surdos, e por isso atribuíam isso ao diabo. Então expulsa logo o diabo, porque eu não quero de trabalho cuidando dessa pessoa. Mas cuidar, amar, acolher, ajudar, ou seja, fazer qualquer coisa pela pessoa em sua condição real, é o segredo do amar e do que Jesus queria nos ensinar. Jesus exclama em tom repreensivo
os que queriam milagres. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Texto que nós lemos no começo. Por que Jesus fala assim? Será que Jesus estava com má vontade de fazer um milagre? Estava com preguiça naquela hora? Vocês estão me incomodando muito, só querem que eu faça. Não, Jesus estava repreendendo, mais do que repreender o espírito imundo, ele estava repreendendo a incredulidade daqueles que não queriam se envolver com a pessoa enferma. E Jesus chama eles então, sabe do quê? De geração de mente e coração pervertido. Na verdade, a palavra perversão não se adequa bem aqui. A palavra original é distorcido. Exatamente assim. Distramene é a palavra no grego, que para o português veio distorcido. Coração e mente distorcidos, incapazes de entender a retidão, ou seja, aquilo que deve ser feito, o amor, a ética, a justiça, a piedade. Então, são pessoas que não querem ver nem tratar as coisas como elas são. Difícil para a gente aceitar as coisas como elas são. Ao invés de mudar a si mesmos, querem mudar as coisas, para serem ajustadas à sua distorção de coração. Ou seja, o coração vai continuar distorcido mesmo depois que Jesus fizer o milagre, a menos que você corrija a distorção do seu coração e da sua mente. A igreja tem que corrigir as distorções da sua concepção de vida e concepção das pessoas, para que ela seja instrumento verdadeiro nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado, ó Pai, pelos que estão aqui, obrigado pelos que nos assistem de casa, obrigado, ó Pai, por este tema que nos traz a uma reflexão a respeito, ó Pai, da obra que nós devemos fazer, do amor que devemos, ó Pai, sentir pelas pessoas, do trabalho que temos, ó Pai, como mãos, como corpo de Cristo aqui na terra. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos uma igreja que abrace todas as pessoas, e que ame todas as pessoas, e que cuide de todas as pessoas. Leva-nos para os nossos lares agora, em segurança. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.